Olá, meus irmãos. É possível uma pessoa estar em Cristo Jesus, estar na igreja, batizada, ser serva de Deus e assim sofrer tentações homossexuais? Vamos lá para o vídeo? Eu respondo essa pergunta para você no vídeo a seguir. Continue aí. A paz do Senhor Jesus para a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Alguém pergunta: eu estou na igreja, mas tenho tentações homossexuais. Isso é, pessoas que têm desejo por outra pessoa do mesmo sexo. Isso pode ser tanto homem tentado desejando outro homem ou uma mulher desejando outra mulher. O problema é que nós geralmente consideramos e tratamos a homossexualidade como um pecado diferente dos demais pecados. Antes de eu iniciar o assunto propriamente, biblicamente, eu quero contar para vocês uma ilustração onde 3 jovens combinaram em subir ao monte para orar. Quando chegou lá, um deles disse que a sua maior tentação, começaram a confessar um ao outro suas tentações. Um disse que a maior tentação dele era pelas moças da igreja. Ele, quando viu moças com as pernas, as coxas de fora, que ele ficava muito tentado ao ver essas imagens. E aí os outros 2 estão comentando, ou seja, estão observando. O segundo diz: a minha tentação é maior do que a sua, pois eu tenho desejo homossexual. O terceiro diz: eu nem vou contar a minha tentação, a minha fraqueza. Mas os outros 2 falaram: não, você ouviu a gente contar a nossa tentação e agora você vai ter que contar a sua. É claro que aí o outro estava tendo toda a força para espalhar, né? Isso é o que passou pela cabeça deles. E aí o outro disse assim: pois é, a minha tentação é maior do que a de vocês. Os outros 2, ouvindo isso, ficavam a pensar: se um é tentado pelas irmãs da igreja, o outro é tentado por outro homem, qual deve ser a tentação dele? Aí ele disse: olha, a minha tentação é maior do que a de vocês. É de descer desse monte aqui e contar para as pessoas toda essa safadeza de vocês. Mas ele mesmo disse: a minha tentação é pior do que a de vocês, porque o meu desejo é descer aqui e contar toda essa safadeza de vocês. Entretanto, olhando para as Sagradas Escrituras, essa ideia de dilatar, de falar mal, de caluniar ou de tentar mexericar a vida dos outros, essa ideia de criar contenda entre irmãos, é claro que é pior do que o próprio homossexualismo. Como nós podemos entender isso? O pecado da homossexualidade é igual a qualquer outro pecado. Olhando para as Sagradas Escrituras, nos capítulos primeiros de Romanos, Paulo fala sobre essa questão de mulher deixando o seu uso natural e se deitando com outra mulher, e o homem também com outro homem. Entretanto, quase todas as vezes que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, tanto da parte de mulher como da parte de homem, está inserido no mesmo contexto outros pecados. Dificilmente a Bíblia vai tratar o homossexualismo colocando num contexto diferente. O problema é que nós, pela questão da moralidade, a questão da maneira que fomos ensinados, a maneira que encaramos essa situação, mais como uma forma como uma questão de ser algo vergonhoso do que
pelo pecado que isso é em si mesmo, que tem coisa que a gente tem vergonha, mas não é pecaminosa. E aí muitas questões, muitas vezes a gente agrava essa situação devido a essa questão de ser algo supostamente vergonhoso, certo? As pessoas condenam mais essa prática, ou as pessoas que praticam isso, não é nem tanto por ser pecado diante de Deus, é porque você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, discriminando pessoas que praticam essas coisas, certo? E condenando isso como algo horrendo. É pecado? Sim, é claro que é. Mas isso não significa que um cristão não venha a ser tentado por este mal. Mesmo que a Bíblia nos diz que nós somos tentados, mas Deus não nos deixará ser tentado além do que podemos suportar. E essa questão da homossexualidade pode ser uma das tentações que você vai assistir pessoas tendo, ou você mesmo que está me assistindo agora. Inclusive, eu até falo para você, está acontecendo muito isso nas igrejas, fora das igrejas, pessoas com essas fraquezas. Então, compartilhe esse vídeo, tá? Não tem pessoas que foram libertas do cigarro, mas têm tentações. Foram libertos dos vícios, da bebida, das drogas, de outros pecados e têm tentações. Alguém diz assim, a pessoa que é liberta, ela não sofre tentação. Então quer dizer que as pessoas que estão na igreja libertas de seus pecados, seus vícios, elas não são mais tentadas? Não é bem assim. Até pessoas que nunca praticaram certo tipo de situações pecaminosas pode ser tentado por elas, inclusive depois que conheceu a Cristo, coisas que elas nunca praticaram no passado. É claro que a tendência é sermos tentados naquilo que formos viciados quando não conhecia Jesus. Entretanto, como a nossa vida é progressiva e vamos desenvolvendo, existem coisas que quando você aceitou Jesus, você não era tentado por elas, mas no decorrer da história você foi descobrindo, foi conhecendo e pode ser que esteja passando por situações de tentações agora, por coisas que você no mundo não era tentado. Pode ser o inimigo querendo te destruir, entretanto, pode ser pela própria evolução humana, pelas facilidades de se enxergar a situação, as coisas, as facilidades que nós temos no nosso mundo moderno. Então, é possível sim ser tentado. Entretanto, a Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por outro lado, até entendemos o seguinte, quando fala aquele que confessa e deixa, se diz daquilo que a pessoa praticou. A tentação em si, ela não é pecado, ela levará ao pecado, então deve tomar muito cuidado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que pode te levar a cair naquela área que você é tentado, tentar evitar de todas as formas. Essa questão da homossexualidade se trata dos pecados praticados contra o corpo ou tentado a praticar contra o próprio corpo. A questão da sexualidade fora do casamento, toda ela é pecaminosa e elas, para se vencer, não basta você orar e jejuar, você tem que vigiar. E como se vigia com isso? Uma das particularidades da vigilância quanto à questão da homossexualidade é fugir da prostituição, fugir como fez José lá no Egito, tem que fugir. É possível alguém ter essas tentações e ser liberto dessas tentações. Mas como disse, existem pessoas que são tentadas por diversas coisas, mas não admite ser tentado pelo homossexualismo. Bom é que você não seja tentado por esse mal, porque é uma situação difícil de se vencer. Não é questão que é um pecado diferente dos demais. Talvez ele se apresente diferente à sua gravidade. Mas voltando à palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 10. Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Percebe que está no contexto de diversos pecados?
Paulo então diz para não errar. Quem faz essas coisas não herdarão o reino do céu. Nós estamos falando de tentação. Se você está na igreja, está roubando, está se embebedando, está vivendo na prática do homossexualismo, não pode herdar o reino do céu. Mas se você estiver tentado por alguma dessas coisas aqui, lute. A tentação em si não te levará à condenação. É um perigo que se tem. Mas Deus não vai te condenar pela tentação em si. Lembrando bem que o próprio Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Agora você pergunta, é possível alguém ser liberto? Quem pratica, vai para a igreja, ou está na igreja e caiu nessa situação? É possível alguém vencer isso e ser purificado, ser liberto dessa fraqueza? Sim, assim como aqueles que se embriagam, assim como aqueles que são viciados em roubar. São pecados, são vícios. Aí vejamos que o apóstolo Paulo fala que pessoas que praticavam isso foram libertos. Quando ele termina então dizendo que as pessoas que praticam certas coisas não herdarão o reino do céu, ele fala, e é o que alguns têm sido. Essa palavra tem sido, o apóstolo Paulo fala, ele quer dizer o seguinte, e é o que alguns de vocês foram, que alguns de vocês praticaram, mas haver sido lavados, vocês foram lavados, mas haver sido santificados, Deus os separou desse pecado, mas haver sido justificado em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então você percebe que alguém pode ser tentado, mas a tentação não pode te vencer se você está firme na presença de Jesus, buscando a Ele pela sua palavra. Isso é, buscar Deus pela palavra. O que é que a palavra orienta? Orar, jejuar, vigiar, congregar, ser corrigido, buscar aconselhamento. Se você está na igreja, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, casado ou solteiro, e está tendo tentações homossexual, não tira vida por causa disso, como alguns pensam em cometer suicídio. É claro que você deve tomar muito cuidado para quem você vai pedir ajuda, porque nós temos muita gente hoje que é muito bom para ouvir, mas é melhor ainda para falar o que não deve para as outras pessoas que não deveria estar ouvindo. Mas procure pessoas de confiança, pessoas que podem estar te aconselhando biblicamente, que você se sente seguro para não destruir a sua imagem. Como eu disse, tem gente fazendo coisas tão graves, daqui a pouco ninguém se esquece mais. A questão do pecado sexual, geralmente as pessoas têm dificuldade de esquecer. Por exemplo, a homossexualidade, o adultério, a prostituição. Esses pecados cometidos contra o corpo, como diz a palavra de Deus, as pessoas que estão nos assistindo têm dificuldade de acreditar em nós, dificuldade de acreditar em você. Então é possível você estar na igreja e ser tentado por qualquer tipo de pecado. Mas o que você deve fazer? Se encha do Espírito Santo para que você não venha fazer o que o seu coração talvez seja tentado. Gálatas, capítulo 5, versículo 15, 16, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz: sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Ele está dizendo o seguinte: ser guiado pelo Espírito de Deus, e o desejo da carne que vier sobre você, a concupiscência, o desejo desordenados pelas coisas erradas, você não vai cumprir, você não vai seguir, porque o Espírito Santo te dará graça, te dará força. Então é isso que eu te digo, meu amigo, é só você pedir a Deus perdão, é só você pedir a Deus força. Se você praticou, abandone, porque quem pratica isso não herdará o reino do céu se não se arrepender. E nós não sabemos a hora que vamos partir, a hora do arrebatamento da igreja. O que sabemos que em breve Jesus voltará. Se arrependa ainda hoje do homossexualismo, do lesbianismo, do homicídio, se liberta disso, ou seja, deixa Deus te libertar. Se livra hoje de todo tipo de falatórios profanos, de todo tipo de bebedeira, de vício de drogas, não importa o tipo de vício, do roubos, larga tudo isso hoje nas mãos de Jesus. Se entrega a Ele. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não tenta se martirizar se você está na igreja, está tentando seguir a Cristo e está sendo tentado. Há sim perdão, há sim libertação, há sim purificação, não importa. Alguém vai dizer para você: quem nasceu assim sempre será. Primeiro, que ninguém nasce assim.
É de pequeno que alguns começam a ter certas tendências, inclinações e sinais, mas até agora ninguém provou que nasça alguém assim. E mesmo se alguém nascer, e se isso for ou se fosse possível, para Deus nada é impossível. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, em nome de Jesus. Esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Ailton Santana. Deus abençoe.